Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja reinando em nosso meio. Amém? Nós vamos começar o culto dessa noite. Quero convidar os irmãos para fechar os seus olhos. Os irmãos que estão acompanhando em casa pela internet, que Deus abençoe sua vida. Convide mais pessoas para estarem juntos conosco adorando ao Senhor. Pai querido, nós adoramos o Teu nome, Senhor, te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, justos são os Teus caminhos, ó Deus. O Senhor tem sido um Deus de misericórdia, porque a palavra diz que cada manhã as Suas misericórdias são renovadas sobre a nossa vida, Pai. Nós estamos gratos por estar mais um domingo na casa do Senhor, local separado para a comunhão e para a adoração do Teu nome, Pai. Fale o nosso coração nessa noite, através dos louvores, através da palavra, e receba, Pai, do fundo do nosso coração, todo o louvor que estaremos prestando ao Senhor, ó Pai. Receba esse culto como cheiro suave diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada um que está no templo e aqueles que estão em casa, guardando e livrando todos nós, ó Pai, de todo mal. Nós agradecemos pela semana que passou e agradecemos por esse momento de culto, em nome de Jesus. Amém. Lá em Salmo 134, a palavra do Senhor diz assim: Venham, bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor. Vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam o Senhor. Amém? Então vamos adorar ao Senhor com essa canção. Se você quiser ficar de pé, você que está aqui, você pode se levantar e vamos adorar ao Senhor com esse louvor.
somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda a adoração. Nesse momento, eu gostaria de fazer um momento de oração com os irmãos e quero pedir a Michele para tocar um instrumental enquanto nós vamos fazer esse momento. Quero pedir aos irmãos que fechem seus olhos, você que está em casa também, e aproveite esse momento para orar, para agradecer por tudo que aconteceu durante essa semana. Eu tenho certeza que se a gente for parar para pensar, né, a gente tem que agradecer. Nós estamos aqui e graças a Deus é porque o Senhor nos livrou, né? O Senhor, Ele cuidou de cada um de vocês, livrou muitos, talvez, né, da morte, de algum acidente. A gente não sabe, mas tudo tem um propósito debaixo do céu, né? Lá em Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas, e para tudo tem um propósito. Então, se Deus permitiu você estar aqui, você está assistindo esse culto, acompanhando esse culto ao Senhor, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então, nós vamos dar um minuto para os irmãos estarem orando, e depois quero pedir o pastor que esteja orando em voz alta para quebrar esse momento de oração. Senhor, nós te damos graças, porque somente o Senhor é digno de todo louvor e de toda nossa adoração. Senhor, nós somos agradecidos, porque não obstante a tudo que nós vivenciamos, o Senhor tem se feito presente, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite com nossos corações cheios de alegria, para lhe oferecer um culto que realmente glorifique o teu santo nome. Pai, a nossa petição nessa noite, nós pedimos ao Senhor que não permita que o desânimo nos alcance, que as dificuldades nos paralisem, que possamos, ó Pai, fazer das dificuldades, das lutas que nós travamos, um trampolim para crescermos em fé, para alcançarmos os propósitos que o Senhor tem para a vida da igreja, os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós continuamos colocando diante do Senhor o nosso mundo, o nosso Brasil, esse momento incerto que estamos vivendo. Nós intercedemos em favor daqueles que estão enfrentando no leito de um hospital, não somente a Covid-19, não, mas outras doenças, ó Pai. Que o Senhor possa estar dispensando a bênção da cura física sobre essas vidas. Nós intercedemos, ó Pai, em favor daqueles que estão chorando, estão vivendo o processo do luto, aqueles que perderam um ente querido, ó Pai, em nome de Jesus, que o consolo do Senhor possa alcançá-los, possa encher os seus corações de esperança. Obrigado pelos milagres que nós temos vislumbrado, visualizado todos os dias
em nossa arraial, em nossa igreja, em nosso meio. Obrigado pelas famílias que compõem essa igreja aqui neste local. Ó Pai, nos fortaleça, renove a nossa fé a cada dia, para que não possamos olhar para trás, para que nada possa nos impedir de alcançar, de levar o reino do Senhor para todos aqueles que necessitam da esperança. Continue conosco, Senhor. Sabemos que não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos fortalecido dia após dia, e nós te louvamos por isso. Receba as orações dos teus filhos e filhas que estão sendo colocadas neste lugar agora, em nome de Jesus. Fique com este culto, ó Pai, receba este culto. Culto esse de corações que o adoram em espírito e em verdade. E mais uma vez, Senhor Deus, as pessoas que estarão aqui neste local, as pessoas que estão nos ouvindo aí, através da transmissão via Facebook, que a Tua palavra possa chegar até os seus ouvidos e alcançar os seus corações, para que haja transformações em suas vidas. E todos os atos deste culto, somente o Seu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmãos, vamos agora passar para o momento da entrega dos dízimos e ofertas. Se você está aqui no templo, veio com esse objetivo de trazer sua oferta ao altar do Senhor, vamos cantar um hino bem pequenininho. Ó Deus, venho te agradecer. Possam ser uma bênção aqui na vida da nossa igreja. E quando nós ofertamos, irmãos, nós estamos cumprindo um objetivo, que é a lei da semeadura, né? A lei da doação. Quando nós ofertamos, a gente não faz isso pensando em receber algo em troca, porque Deus, a gente não tem que fazer barganha com o Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono de todas as coisas. Mas nós, como pessoas conscientes, fazemos parte dessa igreja e nós temos certeza que a manutenção de tudo isso depende da nossa fidelidade com a igreja. Então, que você possa sempre ter esse desejo no seu coração de trazer uma oferta para a casa do Senhor e de entregar o seu dízimo também, que é uma bênção aqui no ministério da nossa igreja. Amém? Quero convidar o Ministério de Louvor para nós continuarmos esse momento tão agradável. Vamos cantar 2 cânticos e após o louvor, o pastor já está com a palavra para poder prosseguir com o nosso culto dessa noite. Nós vamos cantar um louvor muito bonito, e ele fala que muitas vezes nós temos provações, dificuldades, e são essas provações que nos aproximam mais de Deus, porque aí nós sentimos a nossa fé fortalecida, porque se não tem saída, somente Deus pode fazer aquilo dar certo. Então nós oramos e cremos que Ele está no controle, que Ele pode fazer. Isso tudo depende da nossa fé. E essa canção diz que cada dia que passa nós devemos viver rompendo em fé. Então que você continue confiando
que Deus tem um milagre para sua vida, se é isso que você precisa. Deus tem a porta aberta para você e não importa as circunstâncias, nós temos que ter fé, porque a fé, a palavra de Deus diz que sem fé nós não agradamos ao Senhor. Então que a sua fé seja fortalecida e você possa cantar essa canção do fundo do seu coração nessa noite. Toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrirem o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cante com fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos cantar mais uma vez. Cada vez que minha fé é provada, Cada vez que a minha fé eu me é aproximo mais do provada, verdade, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa esperança, que Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Nós temos que ter fé. Quantas vezes eu vejo pessoas que nem acreditam em Deus, que têm tanta fé em alguma coisa, e às vezes eu, que sou filha de Deus, que eu sei que Ele tem o controle e o domínio sobre tudo, fico vacilante na minha fé. Então é algo para nós pensarmos, irmãos, né? Como está a minha fé no Senhor? Como eu tenho buscado as promessas do Senhor? Como eu tenho vivido meu relacionamento com Deus nesse tempo? E essa próxima canção, ela traz um conforto para o nosso coração, porque mesmo quando eu chorar, mesmo quando eu estiver com problemas,
o meu coração estará firme no Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. O amor dele por nós não tem fim. E tudo que você precisar, confie no Senhor, coloque os seus problemas, as suas dificuldades, a sua vida aos pés da cruz do Senhor Jesus. Ó Deus, o Senhor que nos faça prosseguir, Pai. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Chore diante do Senhor, irmão, que Ele vai te ouvir. E o grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Ó Deus, nós cremos que quando nós choramos diante do altar do Senhor, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, Pai, o Senhor ouve nossa oração, o Senhor atende nosso clamor. Ó Deus, eu peço ao Senhor que sonde cada coração aqui, Pai, nessa noite. Que o Senhor esteja ministrando na nossa vida o Teu querer, a Tua vontade, e continue nos sustentando nesse tempo, Pai. Que as lutas e os desafios dessa vida não venham atrapalhar a nossa fé no Senhor, Pai. E que possamos sempre permanecer fiéis ao Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. E eu peço pela Tua igreja, Senhor, desperta o Teu povo para estar cada dia mais buscando ao Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor o tempo todo na nossa vida. E nós estamos aqui buscando ao Senhor nesse dia e pedindo que o Senhor venha fortalecer cada um de nós em mais uma semana que virá, Pai. Que possamos levantar a nossa cabeça e confiar que o Senhor
irá prover todas as coisas, o Senhor é Deus de promessas, o Senhor é Deus que tem ouvido a nossa oração, Pai. Entrego, Senhor, agora a vida do pastor Jorge nas tuas mãos, que o Senhor esteja usando teu filho para trazer um recado do Senhor para os nossos corações, ó Pai. Continue dando forças a ele, sabedoria, para guiar o rebanho do Senhor, Pai, no caminho certo, Pai. Continue sustentando cada irmão, aqueles que estão em casa também, aqueles que estão em outros lugares, em outros países, que o Senhor esteja sustentando e abençoando cada um nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite, queridos. Graça do Senhor Jesus possa se fazer presente em sua vida, na vida da sua família, os irmãos aqui presentes fisicamente, aqueles que estão presentes, né, online, vamos dizer assim, e que Deus te abençoe, que possamos a cada dia mais viver esse amor gracioso do Senhor Jesus. Como é bom louvarmos ao Senhor. Tem uma frase que diz que quem canta, os males espanta. A música faz bem para a nossa alma, principalmente quando essa música vem diretamente do trono da graça de Deus e alcança as nossas vidas. Faz um bem tremendo, parece que estamos no céu, com os anjos louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Se aqui já está bom, imagine lá, irmãos. Você vai estar lá? Amém? Estarei lá. E juntos estaremos cantando, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar uma boa noite a todos os irmãos. Agradecer a Deus por mais essa semana, acompanhando aí a vida da Igreja Batista Esperança, os irmãos que compõem a membresia dessa igreja. Nós queremos louvar a Deus, porque muitas graças foram alcançadas. Deus tem abençoado ricamente a vida da nossa igreja. Nesta noite eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículo 54 até o versículo 62. Nossa mensagem de hoje está inspirada nesse texto, nessa experiência, e tem como tema: redimidos pelo olhar de Cristo. Redimidos pelo olhar de Cristo. Lucas 22, 54, 62. Assim nos narra o evangelista. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Esse texto, ele nos traz a visão da tríplice negação de Jesus por parte do apóstolo Pedro. E essa história está registrada em todos os 4 evangelhos. Pedro fora aqui desafiado a negar a sua fé em Jesus e perdeu a batalha. Logo Pedro,
que sempre demonstrou muita firmeza em seguir a Jesus. Por várias vezes, Pedro declarou essa certeza. Por exemplo, Lucas registrou no capítulo 22, versículo 33, quando ele disse: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Essa declaração fora feita pelo apóstolo Pedro. E durante um bom tempo, Jesus havia avisado: olha, você vai me negar. Ele não. E Jesus sempre orientando: cuide da sua fé, busque estar na minha presença, porque você vai me negar. E naquela noite, esse fato fora consumado. E por falar naquela noite, essa noite aqui antecedia, essa experiência aconteceu antes da crucificação do Senhor Jesus. Uma noite longa, uma madrugada angustiante. Talvez você já vivenciou, ou esteja vivenciando noites longas, sem dormir, madrugadas angustiantes. Pedro nunca mais esquecerá ou esqueceu aquele momento de angústia, aquele momento silencioso, sem palavras, em que Jesus olhou para ele. Um momento terrível que mexeu profundamente com ele, Pedro. Sobretudo um momento marcante, pois Pedro fora impactado por um olhar diferente dos olhares de condenação das pessoas que estavam à sua volta. Pedro fora alcançado por um olhar recheado de amor, de perdão, de compaixão. Um olhar que vai além da compreensão humana. Um olhar que não enxerga apenas o exterior, mas sonda e consegue enxergar a alma do ser humano. Esta é a maneira que Deus nos enxerga. Esta é a maneira que Deus olha para cada um de nós. O salmista, com muita propriedade, lá no Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 4, ele declara essa verdade, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, tu sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Até mesmo, Senhor, que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Deus te conhece melhor do que qualquer pessoa, melhor do que até você mesmo. E ele conhecia Pedro. Ele já havia avisado a Pedro. Ele sabia que aquilo haveria de acontecer. E ali a ficha, Pedro, caiu. Pedro lembrou-se dos avisos de Jesus. E agora, com os olhos marejados e com o coração sangrando, cheio de tristeza e tomado por um profundo arrependimento, que o fez desabar em um compulsivo e um amargo choro, Pedro sente na pele o sabor do abandono. Mas a noite
aquela noite tão especial, tão diferente, que antevia um acontecimento que haveria de mudar a história da humanidade, e mudou. Após a crucificação, não somos mais os mesmos. A nossa condição mudou. Condição de caído. Fadado ao inferno, à morte. Após a crucificação, nós alcançamos a oportunidade de mudar essa condição, de sermos resgatados, salvos, sermos levados novamente para os braços do Pai. Aquela noite seguia fazendo estragos. Outros discípulos de Jesus experimentavam a dor, experimentavam o medo, e por isso fugiram, abandonando o Mestre. Mas quem pode julgá-los? Quem pode julgá-los? Certamente faríamos o mesmo. Certamente teríamos o mesmo comportamento. Afinal, quando estamos vivendo momentos difíceis, apertados, quando estamos com medo, angustiados, sobrecarregados, quando estamos pressionados, envolvidos em situações que roubam a nossa paz, capturam o nosso sono, que retira o nosso chão, nós ficamos perplexos, perdidos, e a nossa tendência é tentar fugir de tudo isso, escapar de tudo isso. Fora isso que aconteceu com o discípulo do Senhor Jesus. O medo, o pavor, a solidão os impulsionou a fugir daquela situação. Outro discípulo do Senhor Jesus, Judas, também viveu aquela noite temerosa, angustiante. Ele também fora desafiado por Satanás a trair Jesus, a vender Jesus. Infelizmente, diferente do apóstolo Pedro, ele não perdeu apenas aquela batalha, mas ele perdeu a guerra. E aí ele não suportou a pressão. Mas é assim que acontece conosco, quando nós nos distanciamos do Senhor Jesus. As lutas vêm, as dificuldades sobrecaem sobre nós, e se estivermos longe de Cristo, não suportaremos a pressão. Judas não suporta a pressão, e dá cabo de sua própria vida. Observe que, semelhantemente a Pedro, Judas esteve ao alcance do olhar de Jesus. Judas esteve frente a frente com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, e durante 3 anos caminhou com Ele, andou com Ele, viveu 3 anos da parte da vida de Cristo aqui na terra, junto com Jesus. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 21, ele nos apresenta essa verdade. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lado a lado, frente a frente. Tanto quando os dois vão retirar o pão no prato, certamente as mãos se entrelaçaram ali. As mãos do Mestre, do Senhor Jesus, tocaram as mãos de Judas. Mas aquele tocar, aquele olhar, diferentemente de Pedro, não produziu em Judas o arrependimento,
apenas o remorso. Por isso que Judas não foi alcançado pelo perdão de Cristo. E o olhar de Cristo para Pedro produziu em Pedro o arrependimento. Por isso que Pedro deu a volta por cima e se tornou o primeiro evangelista a pregar um sermão e visualizar uma conversão de mais de 5.000 pessoas. Por isso que Pedro se tornou o ícone do cristianismo. A figura de Pedro no cristianismo é muito forte, significativa. Porque ele foi alcançado pelo olhar do Senhor Jesus Cristo, e aquele olhar produziu no coração de Pedro o arrependimento, e ele foi perdoado por Deus, ele foi trabalhado por Deus, e se tornou, embora o seu nome não está lá registrado no quadro dos heróis da fé de Hebreus 11, mas Pedro se tornou também para nós um exemplo de fé. E no final da sua vida, ele demonstrou a tamanha devoção que ele tinha pelo Senhor Jesus Cristo, ao ser sacrificado em nome de Jesus, morrer por Cristo. Ele diz: eu não sou merecedor de morrer como o meu Cristo morreu, da mesma maneira que ele morreu. E ali ele é crucificado, cabeça para baixo, demonstrando todo o seu respeito, toda a sua adoração, toda a sua devoção a Cristo. Um homem vacilante, mas foi alcançado pelo olhar de Cristo, e esse olhar produziu arrependimento. Como está a sua vida nessa noite? Se você deseja uma virada em sua vida, vida espiritual, o primeiro passo é se arrepender. É o arrependimento é que vai produzir, é que vai transformar você. E na Bíblia nós encontramos muitos exemplos de pessoas que foram alcançadas, de pessoas que foram transformadas por este olhar. E o que esse olhar produziu na vida dessas pessoas? Eu vou citar aqui alguns exemplos que eu separei. São tantos que o tempo aqui não nos permite apresentar todos, né, Raquel? Então eu lembrei aqui, esse olhar ele produziu esperança, ou ele produz esperança e vida. Lucas capítulo 7, versículo 13. Esse olhar produziu esperança e vida àquela mulher, a viúva de Naim. Olha o versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Aqui nós aprendemos a primeira lição. Não importa quem você é, não importa aonde você esteja, sozinho ou em meio de uma multidão, no meio de uma multidão, Deus enxerga você. Você está ao alcance do olhar do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te ama. Jesus ressuscita o filho de uma viúva,
Toda a esperança daquela mulher estava sendo levado naquele caixão. A situação que aquela mulher se encontrava era desesperadora. Na sociedade machista, judaizante, a figura do homem não era apenas importante, era primordial. Se uma família perdesse a figura masculina, ela estava fadada ao desespero, a viver de esmolas. Aquela mulher já era viúva, ou seja, já havia perdido o seu marido, o provedor, aquele que garantiria a ela um futuro melhor. E aí ela depositava toda a sua esperança agora na figura masculina do seu filho. E ela perde aquela figura, e ela perde aquela pólice de seguro, e aí não restava mais nada para ela do que viver de esmolas. Foi por isso que os discípulos do Senhor Jesus, preocupados com os pobres e com as viúvas, instituíram o corpo diaconal para cuidar dessas mulheres que não tinham mais a figura masculina em suas casas. Quando a mulher naquela época perdia o seu esposo, o seu marido, ela perdia todos os direitos, perdia toda a sua dignidade, perdia literalmente a sua esperança. Amados, vivemos dias difíceis, complicados. Obrigado, Neto. Envolvido em situações que causam desespero. As lutas, os desafios, as frustrações, as perdas, essas coisas roubam a nossa esperança. Se você está vivendo desta maneira, eu quero dizer para você nessa noite que Jesus está enxergando você, amém? Ele está vendo o que você está passando, Ele está sentindo a dor que você está sentindo, e Ele deseja, como Ele fez com aquela mulher viúva de Naim, ao tocar o esquife, ao tocar o caixão, ali Jesus quebra todos os paradigmas, porque para um judeu, se você toca em um caixão, você se torna impuro. Aprendemos que Jesus quebra os paradigmas, Ele vai além para nos abençoar, para nos devolver a esperança. Ele foi além para mudar a nossa condição de pecador, fadado à morte, à destruição. Fomos redimidos, porque Ele se deu naquela cruz, morrendo em favor de todos nós, para nos dar vida e vida eterna. Jesus produz esperança e vida, mas Ele produz também cura para a cegueira física e espiritual. João 9, versículos 6 e 7, está escrito, está registrada essa experiência. Tendo dito isso, Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando, e voltou vendo.
Algumas pessoas, alguns historiadores dizem que aquele homem se tornou, não só foi curado da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. Se você acompanhar a história, você vai perceber que aquele homem se tornou um tagarela. Jesus falou: não fala para ninguém, vai até o sacerdote. Ele não aguentou, ele saiu falando, ele saiu pregando, ele saiu anunciando. Aquele homem se tornou um missionário, amém? Jesus não somente o curou da cegueira física, mas principalmente o curou da cegueira espiritual, que é a pior cegueira que tem, que existe. Porque se você estiver cego espiritualmente, você vai viver essa vida, mas terá problemas na outra vida. Por isso que você precisa ainda hoje acertar os seus ponteiros, acertar a sua vida com Cristo, se render aos pés da cruz e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque o olhar de Cristo pode produzir em você a cura para a sua cegueira espiritual. O cego de nascença foi curado fisicamente e espiritualmente. Vivemos dias incertos, você já sabe disso. Mas o que me preocupa é perceber que as pessoas estão preocupadas somente com o que está acontecendo, ou com o que acontecerá nesta vida física, nesse plano. E não estão preocupados com a outra vida. Não estão preocupados, não querem nem saber aonde estarão. Se estarão ao lado, à direita do Senhor Jesus, ou à esquerda, e serão lançados ao inferno. Não estão preocupados com isso. Precisamos nos preocupar, amados, primeiramente com a salvação de nossas almas. Essa vida vai passar. O seu tempo aqui, os seus dias estão contados. A senha já foi distribuída. No momento que você nasceu, levou um tapinha no bumbum e chorou, seus pulmões se abriram, ali você recebeu a sua senha. Qual é a sua senha, neto? Não quero trocar não, fico com você. É você e Deus. Tem essa mania, chega no banco, né? Troca minha senha aí, deixa eu ir primeiro. Ninguém quer ir primeiro não. Né, Salmir? Quando você nasceu, você recebeu uma senha, que é o tempo de vida aqui na terra. Eu não sei quanto tempo é esse, nem você sabe. Eu não sei se Covid vai me levar, se câncer vai me levar, se gripe vai me levar, se uma topada vai me levar, se um beijo na sogra vai me levar, eu não sei. Eu não sei. Ninguém sabe. Agora, uma coisa eu preciso saber, eu preciso estar preparado. O meu nome precisa estar escrito no livro da vida, e é isso que importa, mais nada importa. Esse corpo corruptível vai voltar para o pó, mas a alma que é imortal, porque nós somos criados para a imortalidade, para vivermos ao lado de Deus por toda a eternidade. Essa vai voltar para o Pai. É por isso que você precisa, você que está no templo nessa noite, você que está me ouvindo aí em sua casa, que ainda não entendeu isso, você precisa
ser alcançado pela cura espiritual. Porque amanhã pode ser tarde. Você tem que fazer isso hoje. Jesus falou para aquele cego: vai até ao tanque de Siloé, que significa enviado. Tudo tem uma chave aí, está ligado uma coisa com a outra. Lave seus olhos, que você voltará a enxergar. Você precisa, da mesma maneira, ir até Jesus, que é o enviado de Deus, para nos redimir dos pecados, para salvar as nossas vidas, para que você possa enxergar de novo, agora espiritualmente. Jesus está olhando para você, e esse olhar pode produzir em você a cura para a cegueira física, mas principalmente pode curar você espiritualmente. Em terceiro lugar, esse olhar produz também comunhão espiritual da família. Lá em João 19, versículo 26, temos um exemplo. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo, que era João: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Observe a preocupação de Cristo, quando ele disse essas palavras. Essas palavras foram ditas em um momento de muita dor. Ele estava sendo crucificado. Foram ditas diante de tanto sofrimento. Mas eu fico maravilhado com Cristo, perplexo, mesmo diante de uma situação tão complicada que ele estava vivendo, mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento, ele estava preocupado com a salvação de sua casa, pois tudo indica que os seus irmãos consanguíneos não eram crentes até aquele momento. E por isso ele delega essa responsabilidade a João. Ele era o primeiro, ele era responsável. Naquele momento tudo indica que José, pai de Jesus, na verdade padrasto de Jesus, Jesus é o Filho de Deus, José já havia morrido. Jesus era o primogênito, era o primeiro, a responsabilidade de cuidar da mãe dele e da família caía sobre os seus ombros, e aí ele passa a primogenitura para João, dizendo: João, agora é contigo, agora ela é sua mãe, esse é seu filho, é ele que vai cuidar de você. Me chama a atenção o amor de Jesus e a preocupação dele para com a sua família. E ele não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Ele continua se preocupando com você e com a sua família, porque ele deseja o melhor para você, ele deseja o melhor para a sua família. Ele se preocupou com a sua família, porque ele tinha o conhecimento, ele sabia que João certamente haveria de evangelizar os seus irmãos e sua irmã consanguínea, a casa dele, porque fisicamente ele não estaria mais presente, mas através da vida de João, por intermédio do Espírito Santo, certamente ele promoveria um arrependimento e uma salvação naquela casa. Jesus deseja salvar a sua família.
você que está me ouvindo aqui no templo, você que está ao alcance desta transmissão, Jesus deseja salvar a sua família. Ele não quer que ninguém se perca, nenhum dos seus se perca. E Ele está olhando para vocês, Ele está enxergando você, está enxergando a sua família, cada membro. Mas eu preciso olhar para Ele. Eu preciso permitir que esse olhar, que agora por intermédio de Sua palavra, alcance o meu coração. E produza a comunhão espiritual no seio da minha família. Lembra de Zaqueu? Lembram de Zaqueu? Cobrador de impostos, publicano. Ele convida Jesus para entrar em sua casa. Jesus não pediu, ele convidou. Ele fez um esforço tremendo para que Jesus pudesse vê-lo. Sobe no ponto mais alto. Me escolhe, Jesus, me escolhe. Foi mais ou menos assim, me escolhe. Tem aquele aluno, Raquel, na sala de aula, quando você vai fazer uma pergunta, eu. Sempre tem um, né? Escolhe eu, tio. Zaqueu fez isso, que no meio da multidão, Senhor Jesus aqui, ó, olha para mim, vai lá para casa, entra na minha casa, entra na minha vida. E Jesus falou, olhou para ele, aquele olhar mudou não somente a vida de Zaqueu, mas de toda a sua família. O texto é enfático em afirmar que o próprio Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque Zaqueu deu o primeiro passo. É uma pergunta que eu tenho que buscar resposta, e você também. Por que ainda não aconteceu uma salvação completa na minha casa? Já parou para pensar nisso? Será que alguém precisa dar o primeiro passo? O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Eu preciso pensar nisso. Não basta só orar, amados. Orar é bom, é importante. Você tem que orar. Mas você precisa fazer a sua parte também. Porque se você não fizer a sua parte, você impede a ação do Espírito Santo na sua casa. Às vezes, com os nossos comportamentos, atitudes, nós fechamos literalmente a porta da graça. Eu preciso perguntar, fazer essa pergunta, essa reflexão. Por que a salvação completa ainda não chegou na minha casa? Se você perguntar isso para Jesus, Ele vai te responder. Então, se você ainda não fez isso, faça isso. Ore mais. Coloque-se diante de Deus e pergunte, Senhor, por que a salvação completa ainda não chegou na minha casa, Senhor? O que eu não estou fazendo? Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Aquele olhar produziu esperança e vida, cura para a cegueira física e espiritual, produziu comunhão espiritual na família, mas aquele olhar também produziu salvação. E aí eu tenho que compartilhar com vocês, dentre tantos exemplos que eu poderia compartilhar nessa noite, do ladrão que estava à direita de Jesus. O ladrão na cruz, tá? Não da cruz, ele não roubou a cruz. Ele estava na cruz, pregado na cruz, à direita. Dois, um à esquerda, outro à direita, e Jesus no centro. E mais uma vez, como Pedro e Judas, os dois tiveram ao alcance do mesmo olhar. Os dois tiveram ao alcance do perdão, da compaixão, do amor do próprio Deus.
O olhar de perdão, recheado de amor e misericórdia, sondou aquele coração. E quando ele percebeu com quem ele estava falando, quando ele percebeu quem estava ao seu lado, e o reconheceu como Filho de Deus, como Senhor dos senhores, Rei dos reis, ele ouve essa sentença da própria boca do Senhor Jesus. Ele fala: Senhor, me leva também para onde o Senhor está indo. E Jesus diz: eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E essa sentença que ele ouviu da boca de Jesus foi fruto do arrependimento. O arrependimento produziu salvação para aquele homem. Um miserável, um pecador, que reconheceu a sua condição. Nós merecemos estar aqui, fizemos muitas coisas ruins, merecemos esse castigo, mas esse não. Esse é o Filho de Deus. Ele confessa naquele momento que o Senhor Jesus era o Salvador de sua vida, porque ele estava falando com o próprio Deus. O que Deus vê quando olha para você? Talvez você pense assim: quando ele olha para mim, ele só vê aquilo que os outros enxergam, minhas falhas, meus defeitos, porque a tendência do ser humano é apenas olhar o lado feio do outro, é exaltar os defeitos. Essa é a tendência dos seres humanos. Mas Deus não nos olha assim. O olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus é especial, porque Deus não vê como um homem vê. Deus olha o coração e não se atenta para a aparência. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus não está interessado no que temos por fora. Ele não se interessa se você tem uma conta bancária recheada, se você é bem sucedido, se você pode ter tudo o que você quiser nas mãos. Ele não está interessado no exterior, ele está interessado no seu coração, de como anda o seu coração. Ele está interessado se você está bem ou não. Ele está interessado em sua felicidade. Ele não deseja que você viva uma vida amargurado, triste, desesperado, angustiado. É por isso que Ele está disposto a te ajudar, a mudar a sua história, a levantar você e fazer de você um vencedor. Este é o olhar de Deus para nós. É assim que Ele te enxerga. Você é especial, você é único, você é exclusivo para Deus. A Bíblia nos dá uma conotação do valor que nós temos para Deus. Nós somos considerados para Ele como a menina dos seus olhos, a parte mais sensível de Deus. Você não é considerado como o dedão do pé de Deus, não. A menina dos olhos de Deus. Olha a importância que você tem para Deus.
Que Deus abençoe as nossas vidas. Que possamos olhar para Cristo e entender a grandiosidade desse amor. Que da mesma maneira que esse olhar produziu em Pedro arrependimento, o levou ao arrependimento, transformou a vida de Pedro e de tantos outros personagens da palavra de Deus. Que o olhar de Cristo, o olhar diário, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele está sempre atento no que você está fazendo, olhando para você, se compadecendo das suas lutas, das suas dores. Que esse olhar possa produzir na minha vida, em sua vida, salvação. E que você possa sair daqui nessa noite diferente, da maneira que você adentrou. Que o olhar de Cristo possa produzir em sua vida a alegria da salvação, que representa a alegria de fazer parte do reino de Deus, a alegria de ser um filho de Deus. A você que está nos ouvindo, que talvez esteja afastado dos caminhos de Deus, saiba que Ele morreu por você também. Não importa a sua situação, não importa onde você esteja, qual é a sua situação nesse exato momento, se você está fazendo o bem ou o mal, não importa, Deus te ama. Ele está olhando para você, Ele te conhece pelo nome, e Ele quer produzir em você a salvação. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por essa mensagem, que certamente falou aos nossos corações nessa noite. Oremos. Te louvamos, Pai, te exaltamos e agradecidos somos pela Tua palavra, palavra que é viva, eficaz, revigorante, renova a nossa fé, nos fortalece a cada dia. Ó Senhor Jesus, como é bom saber que estamos constantemente, diariamente, ao alcance do Seu olhar. Te louvamos por isso, Senhor. Continue, ó Pai, sondando os nossos corações, retirando tudo aquilo que porventura possa atrapalhar a nossa comunhão contigo, possa atrapalhar, vivenciar essa vida em abundância que o Senhor tem para com cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e filhas, continue renovando a fé dos Seus filhos, fortalecendo-os. Continue também, ó Pai, concedendo oportunidades para aqueles que ainda não fizeram um compromisso contigo. Te louvamos por tudo. Cuide de cada um de nós. Nos conceda uma semana abençoada, acima de tudo abençoadora, no nome de Jesus. Amém e amém. Nosso culto chegou ao seu término. Queremos agradecer a sua presença. Obrigado aos irmãos que estão aqui presencialmente, a você que esteve conosco aí, ao alcance dessa transmissão. Que Deus abençoe, nos conceda uma linda semana abençoada, abençoadora. Lembrando que quarta-feira estaremos aqui com o nosso culto de oração. Opa, temos os pedidos de oração, compartilhamento. A irmã Ângela está pedindo oração pela chegada dela em Vitória, que está prevista para as 10h15 de amanhã. Se Deus quiser, amém? Possamos estar orando em favor da irmã Ângela. A irmã Maione está pedindo oração também. Tenho também, irmãos, pedido de orações para Jerônimo
Deus está abrindo uma vaga para ele na Cristolândia, aleluia. E pelos meus filhos e minha família também, pela vida da irmã Devane, Deus possa estar cuidando dela, de todos os seus familiares. Esse é o pedido da irmã Maione. Tem mais? Só esses dois? Amém. Vamos estar então intercedendo mais uma vez. Ok, irmã Lúcia Barcelos, pedindo pela saúde dela, de toda a sua família. Vamos estar orando nesse momento mais uma vez. Quero convidar a irmã Raquel que esteja alçando a sua voz e colocando esses pedidos especiais no altar do Senhor e todos os outros que já foram feitos aqui neste lugar, para que Deus possa estar recebendo e no momento dele possa estar realmente atendendo a cada pedido. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja sempre o teu santo nome. Ó Senhor, nessa hora te entregamos todos os pedidos que foram feitos aqui nesse lugar, através da internet, através dos irmãos aqui presentes, Senhor. Em especial pela saúde, meu Deus, da irmã Devane, da Lúcia Barcelos, de seu esposo, sua família, pelo Jerônimo, Senhor Deus, que o Senhor abre portas para ele, ó Pai, para que ele possa se curar, Senhor Deus, física e espiritualmente, pela família inteira da Maione, Senhor Deus, entregue nas suas mãos, ó Pai, nessa hora, por cada família aqui presente, Senhor Deus, por cada família representada. Toma, Senhor Deus, conta de cada família, aqueles que ainda não te conhecem, que o Senhor possa se fazer presente no meio deles. Que seu Santo Espírito, ó Pai, consiga fazer morada no coração de cada membro, de cada família aqui representada. É o que nós te pedimos, Senhor. E desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel com os seus. Sabemos que o Senhor vai atender a cada pedido aqui, na sua hora, meu Deus, no seu tempo, de acordo com a tua vontade. Traga também a irmã Ângela para casa, Senhor Deus, sem salva. Que ela esteja conosco, ó Pai, no próximo domingo, nos alegrando com a tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigada por tudo, Senhor. Desde já te agradecemos por tudo mesmo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo possa estar presente em sua vida, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus conduza você em uma semana linda, rica, abençoada e abençoadora, no nome de Jesus.